Bom dia, meus queridos irmãos. Bom dia. Bom dia, irmãs. Deus abençoe vocês. Estamos iniciando com alegria, né? Mas esse período que o Senhor tem nos dado para estarmos aqui juntos. Vocês estão aqui porque estão com saúde, motivo para agradecer. Estão com o semblante alegre, nutrido, porque tem se alimentado bem. Isso é tudo sinônimo de bênçãos, né? Tudo é bênção de Deus. Porque se a gente fica meio doente, pode ver que quando fica doente, o semblante fica meio descaído, né? Então vocês não tá assim. Se houver algum irmãozinho que passou por gripe, passou por fase difícil, Jesus já restaurou. Né, irmão João Batista que passou por um período de tosse, foi? Jesus já te curou, né? Eu creio que todos aqui oraram na pedido de oração em particular, e o irmão está bem, assim como outros que receberam a cura do Senhor. Por isso nós agradecemos, nós iniciamos com uma oração. Vocês orem também, tá? Vocês fiquem aqui, todos que estiverem aqui, fiquem à vontade para fazer aquilo que é bom, para fazer aquilo que é agradável ao Senhor. O irmão Caleb que vai dirigir esse período de oração, esse momento de oração aqui, para iniciar. Vem aqui, irmão Caleb, e todos orem. Vamos agradecer. Senhor Jesus, hoje estamos aqui nesse lugar maravilhoso, Pai, para adorar ao Senhor, louvar com nossas vozes ao Senhor, Pai. Oh, Senhor, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor já daste para nós. Comida, o que o Senhor deu, a sua água santa para nós podermos beber. Oh, Senhor, abençoe todo mundo que está aqui. Abençoe essas pessoas maravilhosas que sempre vêm aqui para adorar ao Senhor. Abençoe o irmão Benício, abençoe o pastor Moisés, essas pessoas maravilhosas. Que o Senhor possa sempre estar do nosso lado, sempre nos protegendo, fazendo chover bênçãos em cima da nossa vida. E é isso que eu te peço e te agradeço. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém. Pode se sentar. Vamos cantar aquele Eu o Amo, porque Ele primeiro me amou. Eu amo. Solte sua voz. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro, no Calvário. Vocês cantaram muito baixinho, né? Eu só mostrei qual que é o corinho, mas eu quero ouvir vocês cantando. Vamos ver se o microfone consegue captar a voz de vocês cantando. Vou só introduzir. Vou levar o microfone do lado dos irmãos e das irmãs. Vamos ver. E comprou minha salvação no madeiro, no Calvário. É assim, né? Não precisa só iniciar com
hinos animados. Vamos iniciar já com palmas, animando. O hino sacro também, ele é animado, sabia? Quantas vezes a gente vê na mensagem, né? Quando está passando a voz do profeta, ele cantando esse corinho com a igreja. E é maravilhoso, né? E ali, aquilo ali, a unção é muito grande, que traz um temor na gente, né? Jesus, por que você está aqui? Por que eu estou aqui? Porque antes ele já preparou o caminho, antes ele já nos amou, antes ele já pagou o preço. Se tem uma passagem que a gente precisa estar na mão para ser um cristão, não é como o profeta sempre combateu isso, né? Um bilhetinho de membro de igreja. Aí para ver, né? Que maravilha. Nós estamos livres disto. Tem pessoas que já têm 40, 50 anos de vida na mensagem, crendo na palavra de Gênesis a Apocalipse, e nunca precisou fazer uma fichinha de membro. Irmão, vamos supor que o irmão Davi tivesse hoje com 70 anos, né, irmão Davi? Mas ele conheceu a mensagem lá aos 20 e poucos anos, ou bem criança. Eu tenho esse bilhetinho aqui de membro da mensagem desde já faz 50 anos. Aqui, ó, isso aqui eu sou firme. É apenas um papelzinho, escrito ali o nome. Seria um documento apenas, mas como vida cristã, você tem ele aqui dentro. Ó. Não importa se poucos anos como vocês, ainda são crianças, nós que já somos mais velhos, e aquele ancião que já faz essa quantidade de anos, mais ainda, aquilo, Jesus está lá no coração dele, aquela ficha está preenchida lá. Eu sou um membro desse corpo. E o mundo não vê, não precisa ser apresentado ao mundo. Que maravilha, né? Graças a Deus por isso. Nós vamos cantar, ter participação de vocês. Nós vamos falar sobre a mensagem. O profeta vai introduzir aqui hoje na mensagem liderança um outro jovem. Falou-se bastante naquele jovem, né? Jovem que teve toda a reverência, aproximou de Jesus. Lá na leitura que foi lida em São Marcos, que o profeta baseou esse texto, até estava olhando aqui, ó. Olha para ver como que aquele jovem foi reverente quando ele aproximou de Jesus. São Marcos 17:10. O profeta leu lá no parágrafo 18. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual, ajoelhando-se, não é pouco não, tá vendo? Um homem que reverência, o qual, ajoelhando-se e perguntando-lhe, dizendo: bom mestre. Olha que respeito que aquele moço chegou diante de Jesus, né? Que farei para herdar a vida eterna? E depois a gente sabe de toda a história, né? O profeta já narrou para nós e hoje nós vamos no 90 daqui a pouco, tá? Aí ele vai falar de um outro jovem, vai introduzir um outro jovem que fez uma outra escolha e aquilo ali traçou o caminho daquele jovem também. Inclusive nós vamos abrir aqui para trabalho que vocês vão trazer sobre essa mensagem. Porque não adianta também, se a gente apenas lê aqui com vocês, claro que adianta, né? Mas não dá oportunidade, às vezes vocês gostariam de fazer alguma coisa relacionada à mensagem, e se a gente não der a oportunidade, então vamos dar a oportunidade para vocês escrever algo que vier no coração de vocês sobre esse jovem e esse outro que o profeta vai introduzir aqui, tá? Se quiser escrever separadamente, trazer sobre um, depois trazer sobre o outro, ou se quiser já fazer um paralelo ali, fica à vontade de vocês, tá? Depois eu falo mais sobre isso. Vamos ter participação? Quem vai participar do lado dos moços aqui? Vários irmãos, das irmãs.
Então vamos regar o tempo para que todos participem, né? Nós vamos falar essa coisa maravilhosa que é o que nos dá o equilíbrio. É a palavra de Deus, né? A gente vê que todos que foram os heróis do passado, eles precisaram deixar escrito os que Deus preparou para que escrevesse aqui os livros nessas sagradas escrituras, escrevesse suas cartas, escrevesse lá seus pensamentos, inspirado pelo Espírito Santo. Eles precisaram de ter o equilíbrio de mostrar para a pessoa: isto vale a pena e isto não vale a pena. Isto vai até um certo ponto e depois é decepção, é frustração. E isto aqui sim, vamos ver. Nós vamos trabalhar nesse sentido, tá bom? Tanto que a hora que a gente for ler, vocês querem deixar marcado na Bíblia? Fica bom, né? Põe um marcadorzinho, se todos têm. Provérbios 4, do 1 ao 4. É isso mesmo? Isso mesmo, vocês podem deixar marcado aí. Fica bom que a hora que a gente vai falar, vamos ler onde foi anunciado, onde foi marcado. Aí vocês já estão com a Bíblia marcadinha. Provérbios 4, deixou lá, já fica fácil, né? Bom, a gente vai ver que tudo cansa nessa vida e enfada e chega ao fim. Mas por que falar de fim, sendo que vocês são tão crianças, são tão jovens ainda? É porque é a realidade, né? A gente vê que muita coisa cria aquela ilusão, aquele balãozinho todo colorido, que fica parecendo que, mas se aquilo ali, aquele balão enorme, todo bonito ali de borracha, se ele entrar em contato com uma pequena fagulha de esquentar ele ou alguma pontinha fina, ele faz só pá, dá só aquele estouro. E se a pessoa estava confiando ali naquela beleza, aquilo acabou em nada. Ninguém gosta de pegar os pedacinhos do balãozinho de aniversário que voa lá e ficar, nossa, meu Deus, que lindo aqui, que pedacinho de balão, é? Vocês gostam, irmã Lívia? É bonito quando está todo feito arco lá assim, né? E o cenário montado, feliz aniversário, ou alguma outra coisa. Mas depois, pá, estoura tudo. Acabou aquela beleza dos balãozinhos. Então a gente vai ver que nesta vida existe essa caminhada e muita coisa nela são pequenos balão coloridos que estouram fácil. Mas aquilo que a gente consegue extrair aqui da palavra de Deus e colocar no nosso coração é eterno, é vida eterna. É aquilo que o jovem tentou encontrar em Jesus e, vamos dizer assim, né, vacilou em obter aquilo. Ele falhou em obter aquilo quando ele viu o que tinha que ser feito. Vamos já ter uma participação do lado dos irmãos. Eu acho que quem que vai cantar? Irmão Eliseu e irmão Davi. Não é junto não, né? Não é dupla não? Quem mais? Irmão Enzo? Não, vamos chamar o irmão Enzo aqui para participar já. Ele tem participado, cantado bonito. O irmão Enzo leva jeito para liderar cântico, né? Vamos ouvir ele? Qual que é o hino, irmão? Divino Companheiro. Divino Companheiro. Vamos ouvir o irmão Enzo cantar. Divino Companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar, pois já dissipas de toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu
coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para tocar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Muito bom, Deus te abençoe, irmão Enzo. Participou, cantou esse maravilhoso hino. Vamos então ler a parte da mensagem? Tá? A gente vai trazer aqui o que o profeta disse. Eu até ia ler apenas um versículo, mas depois não vai ficar muito longo não, mas ele vai introduzir para nós aqui esse outro jovem que depois a gente vai continuar lendo, tá bom? Nós vamos observar com atenção o que é dito aqui. Você viu, é o 90, tá? Mensagem liderança. Você viu que esse bonito homenzinho disse hoje à tarde? Quando você sai da escola, você precisa de outro líder. Mas deixe esse ser Jesus. E Jesus é a Bíblia. Você crê nisso? Fazendo uma pergunta, né? Nós dizemos que sim. Isto é a vida de Jesus e seus mandamentos para nós, em forma de carta. Por isso temos que examiná-la para enxergarmos. Esta é a cópia do projeto. Esse é o mapa que ele nos disse para seguirmos, para iniciarmos a vida eterna. Agora ele vai introduzir um outro jovem aqui. Agora vamos tomar outro. Você tem tempo para tomarmos outro jovem governante rico que eu creio que aqui está escrito seu o passo certo, mas eu creio que seja deu o passo certo. Então vamos ler? Esse jovem governante rico que deu o passo certo. Muito bem, vamos tentar agora. Agora vamos pegar outro jovem governante rico que foi confrontado com a mesma coisa. Agora vemos para onde aquele jovem foi, que viveu uma boa vida, mas morreu e se perdeu no inferno. E agora, aqui vamos falar a respeito de outro jovem que foi confrontado com a mesma coisa. Ele era um homem rico, um jovem e foi um governante. Mas ele aceitou a liderança de Cristo. Como menininho disse-nos há pouco, deveríamos nos deixar conduzir. Ele aceitou isso. A escritura para isso é encontrada. Se você quer procurá-la, nós não vamos abrir a Bíblia, nós vamos apenas ouvir aqui o que o profeta, a escritura que ele citou. A escritura para isso é encontrada. Se você quer procurá-la, depois que eu terminar, está vendo?
está em Hebreus capítulo 11, versículos 23 ao 29. Deixe-me apenas lê-la, está bem? Você será paciente comigo só um pouquinho, não será? Você não se importa de segui-la, se importa? De maneira que vamos só ler isto. Então você diz: eu ouvi o irmão Brana ler isso na Bíblia, está vendo? E você sabe que está aí, então. Não foi o que eu disse, é o que ele disse. E você sabe, agora, você ouça aqui o que a Bíblia disse aqui deste bom indivíduo. Está vendo? Agora veja. Aí ele vai ler em Hebreus 11. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandato do rei. Pela fé, Moisés, sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ouça. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo, por um pouco de tempo sofrer o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo. Vocês foram pacientes, né? Conforme o profeta disse aqui. Porque tinha que introduzir aqui, que nós vamos parar, depois nós vamos continuar nas outras escolas. Qual que é o outro jovem governante que o profeta citou aqui? Pode falar bem forte. Qual que é? Pode falar. Falar com certeza. Moisés. Foi Moisés, né? E aqui nós paramos aqui. Não dá tempo da gente alongar muito, mas isso aqui é tremendo, né? Pela fé, Moisés, sendo grande, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo. Um pouco de tempo, né? A gente vê que a glória do mundo é por um pouco de tempo. Ainda fala que sofrer o gozo do pecado. Porque sofre também, tá? Vocês pensam que essas pessoas que são famosas aí, no esporte, seja no que for, por um pouco de tempo ali, é só colher a fama, e sofrem também, e tem que se dedicar, e se acabam ali às vezes. Tanto que às vezes não chega, tem muitos que nem chegam a viver a velhice. Eles se desgastam, e depois acostuma ali com aqueles holofotes, aquela fama, e quando vê, tem que recuar, né? Recua, quando a vida faz com que eles recuem, eles se tornam frustrados, como o pastor sempre prega em velório, já observa essa palavra. Se a vida cristã fosse apenas trabalhar e depois encerrar numa sepultura, seria uma frustração, seria frustrante, mas não é. A gente sabe que há algo muito maior lá na frente, né? Por isso que é bom vocês que já meditam assim, isso é maravilhoso, já ir entrando na cabeça de todos nós, de vocês, que ali é apenas uma mudança de período, uma mudança de dimensão, é a palavra certa. Ali, que na verdade, que começa a boa coisa. Tem algo que ficou assim, que eu gostaria de falar. Há muitos anos atrás, que o mundo aí está viveu esses dias, né? O barulho do futebol, do esporte, Copa do Mundo. Há muitos anos atrás, eu lembro, eu era bem pequeno, e aí aquele boato de uma Copa lá da época. Quase não guardava nada daquilo assim, mas via o barulho. Um homem que fez lá 3 gols e tirou a seleção brasileira fora. O ano era 1982. Um jogador lá. Ficou famoso, naturalmente, né? Aí aquilo está lá atrás. Depois, a história foi cruel com aquele homem. Ele
envelheceu, naturalmente, né? Isso já faz 40 e tantos anos, 44, isso mesmo, né? E ele ficou doente, depois ele era fumante, ele adquiriu um câncer no pulmão, e os seus últimos anos de vida, ou meses de vida lá, diz que foi tão terrível que a família dele queria que ele morresse logo para acabar aquele sofrimento, para ele e para eles. Né? Aquilo, para você ver, foi uma glória do mundo por um pouco de tempo. Aquilo ali passou, naturalmente veio os anos, e que coisa terrível, né? Não faço nenhum julgamento quanto à pessoa dele, quanto à alma, mas é apenas citando ali que momento terrível que foi. Foi apenas um balãozinho de todo florido que estourou e acabou. A família sofrendo e em entrevista diziam: que bom se o nosso país tivesse lei que pudesse aplicar uma injeção nele para ele descansar. Porque é muito sofrimento, ele está sofrendo demais. E, naturalmente, não durou muito tempo e acabou, né? Apenas citando, para citar isso aqui, ó. Por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado. Eu creio que já falei bastante, né? É bom, né? A gente vai meditando, a gente traz aquilo para hoje, para nós, assim. Não vale a pena ficar olhando essas coisas aí, que crescem de uma hora para outra, e de repente aquilo ali murchou. Aceitou a Cristo? Não. Então, foi frustração, foi terrível. E nós vamos cantar. Tem uma participação da irmã Alice, que quer cantar um corinho. Será que ela vai vir? Pode vir. A irmã Alice quer cantar. Se as crianças quiserem vir com ela, eu sempre faço assim com os pequenos, né? Se quiserem, pode vir aqui. Olha só, pode vir. Se tiver mais crianças, se a mãe quiser trazer. Irmão Efraim, vem aqui, irmão Efraim. Vamos reforçar o meu lado aqui dos homens. Vem aqui, irmão Efraim, vem aqui do meu lado aqui, que você é meu companheiro aqui, que por enquanto chegou só irmãzinhas, né? Aí tem mais moços chegando ali. E a irmã Alice vai cantar. É bom que vocês ficam aqui, né? Qual que é o corinho, irmã Alice? Alô, alô, aqui estamos nós. Então vamos ouvir. Cante, irmã Alice. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, aqui Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, nós. Tá e aprender a Jesus amar. Ficou muito bom, mas acho que a gente já poderia cantar mais ainda, hein? Tem aquele que fala, essa alegria não vai mais sair. Você conhece ele? Vocês conhecem? Conhece, irmão Efraim? Esta alegria não vai mais sair. Vocês ajudam, tá? Esta alegria não vai mais sair. Esta alegria não vai mais sair. Se dentro do motor Esta alegria não vai mais sair. Esta alegria Não vai mais sair. Essa alegria não vai sair. De dentro do meu coração. Não, 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 não vai mais sair. Não, 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 não vai mais sair. Não, não, não vai mais sair. De dentro do meu coração. Põe a mão no seu coração, põe. E fala assim, Jesus Cristo não vai sair do meu coração. Vamos falar juntos? Vamos. Cristo não vai sair do meu coração. Amém, amém. E assim, ficou muito bom a participação. Deus vos abençoe. E nós vamos continuando. Agora chamando a irmã
Raabe, que vai cantar o seu hino. Após o hino da irmã Raabe, o diácono vai fazer o trabalho dele. É a dupla, irmãos Efraim e irmã Raabe, que vão apresentar o hino. O hino é Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Cantem. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Bate, batei, abrir-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Deus vos abençoe. Os irmãos Efraim e Raabe cantaram esse maravilhoso hino. Nós vamos agora cumprimentar nossos irmãozinhos que estão assistindo através da internet. Você vai dar o seu bom dia, tá? Vamos chamá-los de amigos? Você vai chamar de amigos? Vocês vão dizer para os nossos irmãozinhos que estão assistindo pela internet: bom dia, amigos! Como o profeta às vezes saudava a igreja. Mas é bem forte, tá? Para não ser preciso dizer outra vez, porque eles querem ouvir de vocês
com vigor este abençoado. Amigos pela internet, irmãozinhos, Deus vos abençoe. E nós vamos ter uma participação agora por vídeo através da internet. Os irmãos, creio que já está quase pronto ali, ou pronto. Irmã Loice e João Lucas, da cidade de Rio Claro. É possível já? Vamos então ter a participação dos irmãozinhos. Meu, atende a minha sabedoria, a minha razão inclina o teu ouvido. Provérbios 5:1. Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Outro não há que minha alma salve, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, guiará até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Nenhum momento ele me abandona, não nenhum, não nenhum. Não há desgosto que não suavize, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, guiará até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Nenhum amigo é tão nobre e santo, não nenhum, não nenhum. Também não há tão humilde e manso, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, guiará até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Crente nenhum é desamparado, não nenhum, não nenhum. Nem o ansioso que é rejeitado, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, guiará até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Muito bom. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus pela participação dos nossos irmãozinhos, irmã Lois e João Lucas, da cidade de Rio Claro. Deus abençoe. Eles estão representando todos que estão assistindo, tá? Muito bom. Agora teria mais participação do lado dos moços aqui. Quem já participou? Apenas o irmão Enzo? Tem muitos para participar. Irmão que vai ler a Bíblia. Irmão, pode vir aqui, irmão João Batista. Que vai ler, hein? Mateus 12. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas. Deus abençoe. Maravilha essa escritura. Irmão Caleb também levantou sua mão, que tem um texto para ler para nós.
e encontrarei descanso para vossas almas. Está vendo? Jesus disse: no mundo tereis aflições. Vamos ouvir agora o que o irmão Caleb vai ler para nós. Salmos 87. O seu fundamento está nos montes santos. O Senhor ama as portas de Sião, mais do que todas as habitações de Jacó. Deus te abençoe. Pode se sentar. Vamos ter agora o hino com o irmão Eliseu. Vai cantar? Isto? Então vem aqui, irmão Eliseu. Vai cantar o hino. Não tardará. Cante então, irmão Eliseu. Cristo do céu em breve virá. Ele afirmou-nos e não tardará. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Breve esta terra gozará paz. Preso, encerrado será Satanás. Do que é vil deixaremos atrás quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Breve esta terra, Cristo não tarda, não. Cristo não tarda em vir. Quem estará? Não tarda em vir. Quem estará pronto naquele porvir? Oh, que alegria teremos em vir quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Muito bom, Deus te abençoe. Nós vamos ler a Bíblia onde foi anunciado e a irmã Lívia vai cantar o hino após a gente ler a Bíblia, tá? Provérbios 4, do 1 ao 4. São conselhos. A Bíblia é toda de promessas e conselhos. Alguma coisa ali está corrigindo, mas o que é uma correção? É um conselho para que você faça correto, se estiver fazendo errado. Vamos ficar de pé? Provérbios 4, 1. Ouve, filhos, a instrução do pai, e estais atento para conhecerdes a prudência. Por-dou-vos boa doutrina, não deixes a minha lei. Ou melhor, não deixeis a minha lei. Porque eu era filho tenro na companhia de meu pai, e único diante de minha mãe.
E ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Pode se sentar. Talvez eu até leia mais alguns versículos aqui à frente. Então ali a gente está vendo conselho, né? Irmã Lívia, que vai cantar o seu hino. E o hino que a irmã preparou é? Chamada final. Vamos ouvir. Quando Cristo sua trombeta lá no céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos desta terra meu Jesus incorporar, e fizeste então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir, e fizeste então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então pra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando, pois, findar a vida e o labor aqui cessar, e fizeste então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Muito bom, Deus te abençoe. Cantou esse maravilhoso hino. Nós teríamos ainda um corinho para cantar com vocês, talvez um hino do inário. O irmão Davi também teria a participação dele, mas nós vamos deixar para a próxima escola. Se é bom, né? Fica material para... E agora nós vamos meditar um pouquinho. Já estamos meditando. O hino que a irmã cantou fala de quê? Quando se fizer chamada, lá estarei. Está falando. É um hino animado, pode ser cantado com palmas, avivado, mas está falando do quê? Daquele momento. Eu citei a história de alguém que teve fama e depois teve um fim terrível, né? No físico. Mas e com o cristão, isso acontece também? Vamos supor alguém que viveu lá nos anos 80 também, pregando o evangelho, dando a sua vida. Ele pode ter chegado ao final da jornada também em um leito de enfermidade e partiu daqui também. Mas o que acontece? A maneira que às vezes o cristão... Às vezes não, a maneira que o cristão chega no final da jornada é totalmente diferente do ímpio. Vamos, sem citar ninguém, o profeta fala assim que aquele moço foi para o inferno. As palavras do profeta, né? Não é? Onde está? Seria na mensagem, eu quero até ler aqui, né? Fica mais firme ainda para nós. Nós não falamos isso. Tal pessoa foi para o inferno, mas você viu, você crê nisso? E a vida que Jesus... Não, acho que não está aqui, né? Desculpa. É aqui, ó, 91. Aquele jovem que viveu uma boa vida, mas morreu e se perdeu no
inferno. Tá vendo? Quando se fizer chamada, ele não vai estar lá. E o profeta falou de Lázaro, que viveu ali nos mesmos dias. Vamos fazer esse paralelo então, né? Vamos tomar Lázaro, que estava no seio de Abraão, enquanto aquele outro jovem estava em tormento. O cristão, sim, ele tem as suas lutas, dificuldades. Vocês estão como um botão de rosa abrindo. Vocês vão enfrentar invernos na vida, estação fria. Nós estamos passando esses dias aí. É inverno, mas não está tão frio, né? Mas as árvores, quando tem um inverno rigoroso, de muito frio, na região nossa nem tanto, mas em outras regiões, o que elas fazem? Fica todas sem folha. Aquela beleza que elas estavam lá no período de primavera e verão, o que acontece? Se aquela seiva vai ficar toda lá, não, eu quero enfrentar essa estação de inverno, mas eu quero ir contra a lei da natureza. É claro que é só uma aplicação, né? Não existe isso na natureza, porque Deus criou tudo perfeito. Mas vamos supor uma árvore lá toda frondosa lá que seja rebelde. Fala, não, eu não vou deixar essas minhas folhas cair, porque eu quero continuar durante o inverno toda bonita, toda cheia de folha, e essas outras aqui que ficam perto de mim vai ficar feia diante de mim. O que ela vai acontecer? Quando vier as grandes geadas, o frio, o vento, aquilo ali vai chocar com aquela parte dela ali e ela pode morrer, sabia? Agora, a natureza, com a inteligência que Deus deu para ela, o que a árvore faz? Ela já libera ali um hormônio ali, algo natural, que joga aquelas folhas para o chão, os frutos já foi amadurecido, já está para onde tiver que estar, o que foi colhido, o que foi plantado, e ela se esconde, a seiva esconde lá no tronco, nas raízes, e deixa o vento soprar, né? Então é a nossa vida. As coisas estão difíceis, tá? Eu estou uma árvore de inverno agora, meu Deus, mas deixa o vento soprar. Eu sei que haverá um nascer de uma primavera novamente, um verão, e esse será eterno. Por isso que a gente medita nessas coisas mesmo com as crianças. Porque não adianta a gente falar só de coisinhas, de balãozinho de aniversário para vocês, eles vão estourar, né? E a gente sabe que as coisas que são sólidas na vida é aquilo que realmente vale a pena. E não tem coisa melhor do que a gente ver que o trabalho deu resultado, né? 1 minuto ainda para a gente meditar. O trabalho, plantou lá algo e deu resultado. Que maravilha, né? Imagina no espiritual, quando a gente chegar naquele momento de ouvir a chamada. Quando se fizer a chamada, lá estarei. Já pensou que alegria que vai ser? A gente saber que deu resultado? Que maravilha! Muito mais do que a gente saber que deu resultado lá, uma planta que a gente plantou e deu resultado, ela cresceu e produziu, do que algum projeto humano que a pessoa investiu nele e deu certo. Parabéns, muito bem. Deus abençoe as coisas que dá certo na vida natural. Mas muito mais vai ser o projeto espiritual que o profeta fala aqui. Que deu certo. É o projeto. E onde está o mapa desse projeto, o profeta fala? Segura sua Bíblia e vamos terminar hoje com a Bíblia na mão, assim? Onde está o projeto, o mapa do projeto que dá certo eternamente na Bíblia. Levante sua Bíblia, nós vamos encerrar hoje assim, ó. E assim nós encerramos. Deus abençoe os irmãozinhos que assistiram pela internet. Até a próxima escola.